Um dos principais motivos para os investidores investirem em Bitcoin é por acharem que ele é um bom ativo como reserva de valor e também porque acreditam na sua valorização ao longo do tempo. Ao longo do ano 2020, o Bitcoin foi frequentemente descrito como o ouro digital e de facto ele seguia a trajetória do ouro. Então começou a ser visto como uma possível reserva de valor. E isto enquanto a economia fracassava por conta do coronavírus. Após a queda de todos os mercados em março de 2020, o Bitcoin foi o primeiro ativo a recuperar-se de forma significativa. E desde então teve um desempenho superior ao ouro, a títulos, às ações, e isto mesmo até depois da sua queda de 50% no mês de maio. No entanto, nós como investidores, neste tipo de situações, devemos nos lembrar que a alta volatilidade do Bitcoin é também o preço a pagar pelo seu desempenho, já que não é só de subidas que vivem os mercados financeiros, e então no mercado das criptomoedas é uma autêntica montanha-russa. Pensando nisto, neste vídeo vamos ver se de facto o Bitcoin se qualifica ou se enquadra como uma reserva de valor, mas antes queria-vos pedir humildemente que deixassem o vosso like, que assim estão-me a ajudar bastante e a fazer com que o YouTube partilhe este vídeo para mais pessoas. E se querem continuar a ver vídeos sobre finanças e investimentos, não se esqueçam também de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo. Olá, eu sou o Pedro Cardoso, sejam bem-vindos ao vosso canal onde eu te vou ajudar a poupar e investir o teu dinheiro. Primeiramente, é importante percebermos porque é que as coisas têm valor e, sobretudo, no caso do Bitcoin, poder ser uma reserva de valor. Então, como é que as pessoas ao longo do tempo reservavam valor? Antigamente, isto há milhares de anos, até conchas serviam como reserva de valor. Mas claro, agora numa sociedade mais atual, algo que nos pode vir à cabeça como reserva de valor serão, por exemplo, metais preciosos como ouro, prata, diamantes, o imobiliário no caso de uma casa, de um apartamento ou de um terreno, uma obra de arte. E todos estes ativos são reservas de valor. E talvez o ativo mais próximo do Bitcoin seja mesmo o ouro. Daí ser o Bitcoin intitulado como ouro digital. Então, vamos ver quais são as características de uma reserva de valor. A primeira característica de uma reserva de valor é que tenha que ser durável. Ou seja, nós não vamos poder reservar valor em algo que deixará de existir no curto prazo. Nós não podemos dizer que vamos colocar todo o nosso património, por exemplo, em fruta, porque a fruta, passado algum tempo, irá apodrecer. Ou seja, não é durável. Portanto, tem que ser algo durável. E dentro do durável podemos ter, por exemplo, o ouro, uma casa, um terreno, uma obra de arte. São relativamente duráveis. Mas mesmo aqui já começamos a ver algumas diferenças. O ouro podemos dizer que é totalmente durável, porque é algo que não se deteriora com muita facilidade. Já uma casa, por exemplo, ela irá precisar de obras de remodelação no futuro. Isso é inevitável. Então, já podemos ver que aqui uma casa não é igual ao ouro, porque degrada-se. Então, se calhar o ouro é mais durável que uma casa. A segunda característica de uma reserva de valor é que é divisível. E pegando novamente no exemplo do ouro, nós tivemos que dar a alguém, por exemplo, 10 mil euros, eu posso perfeitamente partir um bocado desse ouro e entregar esse valor a essa pessoa. Portanto, de certa forma, o ouro é divisível. Já antigamente, no tempo dos romanos, eles pegavam nas suas enormes quantidades de ouro e dividiam-as por pequeninas moedas que serviam como moeda de troca. Então, podemos dizer que o ouro é divisível. Já antigamente era divisível. E claro, apesar de ser difícil cortarmos exatos 10 mil euros de uma barra de ouro, temos que considerar que o ouro é divisível. Agora, termos uma casa e tentarmos vender uma divisão dessa casa para pagar alguma coisa, se calhar já não é assim tão divisível. Já começamos a encontrar aqui algumas diferenças, não é? Então, uma casa é menos divisível que o ouro. E também, como já vimos anteriormente, uma casa também é menos durável que o ouro. Então, se calhar já começamos também a perceber porque é que o ouro tem o valor que tem. Porque tem características que são importantes. E se tivéssemos uma obra de arte? De facto, uma obra de arte é durável. Mas se nós tivéssemos que pagar alguma coisa a alguém, nós não podíamos simplesmente cortar metade do quadro e vender. Ou então cortar um pedacinho e vender. Não funciona, não é? Então já começamos a ver que as obras de arte também não estão ao nível do ouro.
porque não são divisíveis. E, portanto, já vimos também que os ativos que se qualificam como reserva de ouro também não têm todos a mesma flexibilidade. A terceira característica de uma reserva de valor é ser transportável. E aqui o ouro e as obras de arte têm essa vantagem, porque podem ser transportadas para qualquer parte do mundo. Mas se quiséssemos fazer isso com uma casa, já não funcionava. Teríamos que vender essa casa e comprar noutro lugar. E aqui encontramos outra desvantagem do imobiliário em relação ao ouro. Isto como reserva de valor. A quarta característica de uma reserva de valor é ser limitado ou raro. Porquê que o ouro tem valor? Porque a mineração de novo ouro é muito difícil. Porque o novo ouro que é extraído das minas anualmente representa 2% do estoque existente de ouro. Então, no máximo, o ouro irá aumentar 2% anualmente o seu estoque. Por isso, não existe o risco de sermos, de repente, inundados com ouro. Portanto, tem essa escassez. No caso do imobiliário, o importante é a localização, porque todos querem ter uma propriedade num local que tenha valor específico. E também que, de certa forma, não seja possível alargar mais, que é, por exemplo, como o caso dos centros das grandes cidades, onde a criação de novas casas é limitada. E isto cria escassez, porque se repararem, eu posso construir uma casa perfeitamente em qualquer parte do país. Mas se eu decidir que quero construir a minha casa no centro do Porto ou no centro de Lisboa, se calhar já não irá haver terreno para construir a minha casa. Portanto, a localização é importante para criar escassez, porque se não houver escassez, também não é transacionável. Já no caso das obras de arte, o pintor, depois de morrer, já não irá criar novos quadros. Portanto, nas obras de arte também há escassez. Mas a arte tem um problema que o imobiliário também tem, que é não ser homogéneo. Porque eu posso gostar de um quadro e outra pessoa não gostar desse quadro. Como também eu posso gostar de uma casa e outra pessoa não gostar dessa casa. Já no ouro, o ouro é tudo igual. Não há gostos para o ouro. É assim e ponto final. A quinta e última característica é que seja confiável. Ou seja, se alguém oferecer aquele ativo como reserva de valor, não existe o risco de ser falso ou falsificável. No caso das obras de arte, podem tentar, por exemplo, vender um quadro falso. E mesmo que ele seja verdadeiro, eu se comprar, posso continuar a ter dúvidas. E vou ter que contratar especialistas qualificados que me possam certificar aquele quadro se ele é verdadeiro ou não. Então, já podemos reparar que na arte a confiança não é assim tão fácil. No caso de uma casa, eu olho para a casa e sei que ela é verdadeira. Pronto, está ali a casa, está ali, pronto. No caso do ouro, também vou ter dúvidas, porque posso comprar ouro e posso perfeitamente ser enganado. Ou seja, vou ter dúvidas da qualidade do ativo. Daí a importância de tentarmos encontrar as características que realmente qualifiquem um ativo como uma reserva de valor. Como vimos, as características de uma reserva de valor são que sejam duráveis, divisíveis, transportável, escassa e confiável. E, se repararmos, o ouro cumpriu grande parte delas. Daí já ser uma reserva de valor já há milhares de anos. E voltando ao Bitcoin, a grande vantagem que o ouro tem sobre o Bitcoin é que já é aceite pela sociedade há milhares de anos. E vai continuar a ser. Mas agora, comparando o ouro com o Bitcoin em relação às características que compõem uma reserva de valor, podemos ver que o Bitcoin é durável. Ou seja, não se estraga com o tempo. Então, é exatamente igual ao ouro. São imutáveis ao longo do tempo. A segunda característica é ser divisível. Podemos perfeitamente enviar uma fração de Bitcoin para qualquer parte do mundo, já que o Bitcoin até é divisível até à oitava casa decimal. Então, até podemos dizer que o Bitcoin é muito mais divisível que o ouro, porque é muito mais fácil enviar uma fração de Bitcoin do que cortar um bocado de ouro. Terceira característica, ser transportável. O ouro é transportável, como já vimos, mas o Bitcoin é muito mais transportável que o ouro, porque nós podemos enviar ouro de Portugal, por exemplo, para o Brasil em menos de 10 minutos. E tudo sem restrições algumas. Por isso, o Bitcoin é muito mais transportável que o ouro. A quarta característica é ser escasso ou raro. Falamos que a mineração de novo ouro não ultrapassa os 2% do estoque já existente de ouro anualmente. Então, o estoque anual de ouro aumenta no máximo 2% ao ano. Mas sabemos que o estoque que pode aumentar do Bitcoin é zero. Embora ainda não tenham sido minerados todos os Bitcoins, sabemos que, no máximo, irão existir 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, é algo escasso e não poderão ser fabricados nem criados novos Bitcoins.
Por isso, é um ativo fixo, porque não poderão ser criados novos bitcoins. E se repararem, não encontramos outro ativo que possa ser fixo. Ou seja, que não poderão ser criadas mais unidades do mesmo. E também não é controlado por ninguém, porque não foi alguém que disse: olhem, não vai haver mais bitcoins. Não, está escrito na blockchain do Bitcoin que só irão existir 21 milhões para sempre. Por fim, a última característica: ser confiável e não poder ser falsificável. Quando de facto temos controle sobre os nossos bitcoins, temos esse controle e ponto. Não é possível ter bitcoins falsos. Portanto, o bitcoin é mais ou menos durável como o ouro, é muito mais divisível que o ouro e ainda muito mais fácil de transportar do que o ouro. Além disto, é mais escasso que o ouro, como já vimos, e além disso, não é falsificável. Enquanto que o ouro, nós quando compramos ouro podemos ter dúvidas. Quando compramos Bitcoin, aquilo é Bitcoin, é Bitcoin. Não é falsificável. A única grande vantagem mesmo que o ouro tem sobre o Bitcoin é já ser aceito pela sociedade e visto pela sociedade como uma reserva de valor há milhares de anos. Ou seja, tem peso histórico. Mas se nós olharmos para estas características de reserva de valor, podemos dizer que encontramos um ativo superior ao ouro. E já é algo que não podemos menosprezar, porque já estamos a falar de um ativo que tem mais de 900 bilhões de dólares de capitalização de mercado. E quando digo bilhões, estou-me a referir ao conceito americano, porque se estivermos a falar do conceito português, serão 900 mil milhões de dólares. E claro, também já é um ativo onde grandes grupos económicos já estão a colocar lá o dinheiro deles. E a título de curiosidade, o Bitcoin já é o 10º maior ativo do mundo em termos de capitalização de mercado. Malta, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham percebido como o Bitcoin se pode qualificar ou enquadrar como uma reserva de valor. Gostava de saber o vosso comentário acerca deste assunto, por isso deixem aí o vosso comentário. Deixem também o vosso like, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.